Meus queridos, e hoje o Senhor colocou no meu espírito uma palavra sobre escutar a voz de Deus. Uma palavra para nos ajudar nos desafios do dia a dia. Porque é muito mais fácil dizer não ao nosso chamado, muito mais fácil dizer não às coisas de Deus do que dizer sim. É muito mais desafiador quando eu aceito o serviço do Senhor. Porque as situações vão se levantar muitas vezes contra a minha vontade, contra a sua vontade. E servir a Deus não é fácil. Desde o começo desse ministério, o Senhor tem colocado duas palavras no meu espírito, que é decisão e posicionamento. Não adianta você se decidir, mas se você não se posicionar também. E talvez o desafio está justamente aí, no posicionamento, porque manter a posição, ela é difícil, não é fácil. Porém, sair do propósito é ainda pior. Essa palavra de hoje, ela mexe muito comigo. Porque eu, pastor Cláudio, eu me vejo muito parecido com a pessoa do personagem principal que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia em Jonas. E quem conhece a história de Jonas já sabe o que eu quero dizer com isso. Amém? Deus falou profundamente ao meu espírito. Algumas pessoas ouvem essa palavra e entendem que é uma palavra de exortação. Eu entendo que essa palavra é uma palavra de amor. E você vai entender por quê. Muitas pessoas podem, ao ouvir essa palavra de Jonas, entender que o nosso Deus ele estava querendo tratar com Nínive. Mas o destino de Nínive já havia sido traçado. O papel do profeta naquele lugar era meramente simbólico. Porque Deus ele não queria tratar com Nínive, porque o nosso Deus ele conhece o alfa e o ômega, ele conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Quem entende que o nosso Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, onividente? Todos conhecem esses termos, o significado desses termos? Onipotente, ele é o todo-poderoso, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onividente, ele vê todas as coisas. Nada foge ao conhecimento do nosso Deus. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus ele não foi pego de surpresa com a rendição de Nínive, com a levada de Nínive ao arrependimento. Ele já sabia que Nínive se arrependeria. Deus não estava ali para tratar com Nínive, mas fique chocado a partir desse momento. Deus estava querendo tratar com o profeta. Era o profeta que, apesar do chamado de profeta, ele não queria cumprir o seu chamado. Olha que forte isso. E eu comecei fazendo essa exposição sobre honra, né, na vida dos nossos irmãos, justamente para falar sobre isso, que nós precisamos não só ouvir a Deus. Quantos ouvem a Deus aqui neste lugar? Será que sou só eu? Quantos ouvem a Deus? Agora, quantos de nós estamos de fato respondendo ao chamado de Deus nas nossas vidas? Quantos de nós estamos preparados para deixar nossa vontade de lado e seguir o chamado do Senhor nas nossas vidas? Lu, essa música ela costuma ter propaganda no meio. Ah, tá. Depois eu vou te mostrar uma que não tem propaganda. Mas, uma vez que eu entendo que o nosso Deus, ele é amor, todas essas palavras que geralmente a gente ouve de exortação, eu sempre entendo essas palavras como sendo mais uma oportunidade que Deus está me dando de acertar o meu caminho diante dele. Deus, ele corrige aos que ama. É o que diz a palavra. Aquele que não aceita a correção do Senhor, ele não está aceitando o amor de Deus. Porque a correção do Senhor é uma das maiores expressões do amor de Deus. Para que nós não venhamos a sofrer como Jesus sofreu. Então o Senhor nos exorta para nos livrar de coisas ruins, de coisas que vão nos machucar.
Por quê? Porque Deus nos ama. Deus, ele quer o melhor para mim e para a sua vida. Aleluia. Amém? Quem encontrou Jonas, diga amém. Amém. Capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá à grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele se levantou, mas ao invés de responder ao chamado, ele decidiu, e não só decidiu, ele se posicionou a fugir da presença de Deus. Ele se decidiu ir para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nesse navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Veja bem, nesse momento dessa história aqui, as pessoas ainda não tinham consciência, não havia sido criada a teologia, não havia sido ainda estudado, né, a pessoa do Senhor, a palavra do Senhor. E as pessoas pensavam, olha só, é um profeta, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, mas o profeta, ele pensou que seria possível fugir da presença de Deus. Verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Presta atenção, o profeta, ele havia descido até a parte mais baixa do navio e estava dormindo. Meu Deus. Dentro de uma tempestade. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui essa noite. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Tem muita gente que confia na sorte. Tem muita gente que confia na sorte. Meu Deus. Tem muita gente que deixa de confiar em Deus para confiar na sorte. Tem muita gente que anda baseado no que ele já experimentou no passado e que ele chamou de sorte. Mas eu sei que eu estou diante de homens e mulheres que reconhecem que a sorte não existe. O que acontece e o que existe é Deus agindo na sua vida, todos os dias, na sua família. Tudo que te acontece, sabe, evangelista Elton, o que aconteceu não foi sorte. Eu sei que você tem a consciência disso, mas eu quero te lembrar que sorte não existe. Amém. Agora, o nosso Deus, ele existe. E ele é contigo. O nosso Deus é contigo, pastor Fábio. Missionária Priscila, Jonas. Diga para o seu irmão. Bata nas costas dele e diga assim: sorte não existe. Mas a presença de Deus é real. Oh, glória a Deus! É forte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Desde o princípio também Deus me deu essa palavra, que se nós não conhecemos de onde saímos, se nós não sabemos quem nós somos, se nós não sabemos o que estamos fazendo nesse lugar, se nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós estamos perdidos no planeta Terra. E a palavra do Senhor nos dá a direção e a resposta para todas essas perguntas. Amém. Então, no verso 9, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que tu fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso.
Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Preste atenção numa coisa antes de continuarmos. Nós precisamos andar em discernimento de espírito, porque a palavra do Senhor nos aconselha isso. Nós precisamos ter a certeza das pessoas que estão acompanhando a nossa jornada. As coisas funcionam assim, ou nós estamos acompanhando as pessoas, ou as pessoas estão nos acompanhando. Em outras palavras, ou nós somos capazes de sermos influenciadores, essa palavra está em voga agora, né? Influenciadores digitais. Ou nós somos aqueles que influenciam, ou nós somos aqueles que somos os influenciados. Quem somos nós nesta noite? Essa palavra falou comigo, hein? Essa palavra falou muito forte comigo. Porque se nós não estamos influenciando, nós somos os influenciados. Meu Deus. Você é influenciador ou influenciável? Quem é você? Profeta, evangelista, pastor? Porque presta atenção, se você não é capaz de influenciar, você corre o risco muito grande de trazer um Jonas para dentro do seu navio e viver tempestades que não são suas. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, desde que nós não estejamos com os olhos espirituais abertos. Continuando. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a tua palavra diante de ti. Não é a minha palavra, mas a tua santa, poderosa, maravilhosa palavra. Que o Senhor venha a tratar conosco, que nós possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito, Pai. Mais preparados, capacitados e habilitados para o mundo espiritual do que entramos. Porque sabemos, meu bom Deus, que o Senhor tem prazer em transformar vidas, que sejamos transformados essa noite. Que sejamos, meu bom Deus, melhorados ainda mais, para que a cada dia nós nos pareçamos mais com o nosso modelo, que é Jesus Cristo. Que nós possamos, meu bom Deus, passo a passo, atingir a estatura do varão perfeito, como diz a tua palavra. E assim nos tornarmos também mais parecidos com Jesus Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu querido, Nínive era uma cidade muito grande. Tinham mais de 120 mil pessoas. Capital da Assíria, da grande Assíria. E Nínive era uma cidade conhecida por ser uma cidade que matava profetas. Naquele tempo, a pessoa que chegasse dizendo que era profeta do Senhor, sacerdote do Senhor, ela era esquartejada, ela era separada. Os homens de Deus, eles perdiam as mãos eram cortadas, os pés cortados, nariz cortado, e a pessoa era largada para morrer em sofrimento. A pessoa era torturada. Era uma cidade complicada de se visitar, de se ir com família, porque era uma cidade perdida. Era uma Babilônia também. Tinha muitos problemas naquela cidade. Então qualquer pessoa que chegasse levando uma mensagem diferente do que eles acostumavam e gostavam de ouvir, essas pessoas elas corriam um sério risco de não sair dali vivas. E é justamente o que acontece conosco hoje. Não nessas proporções, mas as pessoas, os cristãos, eu e você, nós temos nos calado diante das circunstâncias do mundo, diante das coisas que o mundo quer nos impor.
Veja bem, nós não corremos hoje em dia, pelo menos no momento atual, o risco de sermos mortos, principalmente aqui nos Estados Unidos, apesar de ter, sim, alguns lugares ainda no planeta Terra, que ao pregar sobre a Bíblia Sagrada, sobre Jesus Cristo, essas pessoas morrem por defender a esse Cristo. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nós podemos comer, beber e viver. O melhor que essa terra pode oferecer. Amém. Aqui é uma terra que emana leite e mel. Amém. E é uma terra que existem muitas pessoas que não querem ouvir essa palavra. E muitas vezes nós nos calamos ao invés de ser o profeta que o Senhor nos levantou para ser. Amém. O Senhor tem falado muito comigo nos últimos tempos a respeito da igreja que vai subir, da igreja que vai ser resgatada. A igreja que vai ser resgatada é uma igreja que não se dobra às coisas do mundo. Meu Deus. Nós precisamos entender que se nós queremos subir na primeira chamada de Cristo, nós de fato precisamos estar posicionados a sermos diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ver dessas portas para fora. Deus, ele havia estabelecido uma sentença para um homem. Você vai para Nínive e vai começar a pregar para Nínive. Só que Jonas já conhecia a história de Nínive. O que ele fez? Ele entrou no navio em direção a Tarsis. Enquanto Nínive ficava a nordeste da Palestina, Tarsis ficava ao sul da Espanha, uma distância de mais de 1.000 quilômetros entre esses dois pontos. Ele estava fugindo do chamado dele. E o Senhor começou a falar comigo: todas as vezes que eu te mando falar e você não fala, você está fugindo do seu chamado. Porque você é homem de Deus. E sendo homem de Deus, você não fala por si mesmo. Você não faz o que você quer fazer. Você não faz os seus gostos, mas você faz os meus. Ou você se entrega, ou você vá para o mundo de uma vez. Seja quente ou frio, porque se você ficar em cima do muro, se você for morno, pastor Cláudio falou desse jeito: eu te vomito. Olha aí, ó. Eu te vomito. Meu Deus. Presta atenção. O nosso Deus é um Deus de amor. Quem entende essa palavra, diga amém. Amém. E o amor de Deus se manifesta justamente em salvar quem Ele quer salvar. Não quem merece ser salvo. As pessoas de Nínive, elas estavam sedentas por Jesus Cristo, elas não sabiam. Elas estavam sedentas pela salvação, elas estavam sedentas para conhecer o Deus verdadeiro. Tem muitas pessoas da porta para fora que estão sedentas também. Tem muitas pessoas que estão cansadas de ouvir prosperidade, prosperidade, amor, amor, venha, permaneça do jeito que está, fica do mesmo jeito. Não, o nosso Deus, ele diz assim: eu te recebo da maneira que você está, mas ao chegar diante da minha presença, a minha glória, a minha santidade, ela tem que te purificar, porque se não purificar, o problema não está em mim, mas em você. E sabe o que aconteceu? O profeta, ele não queria pregar para Nínive, porque ele já havia perdido muitos amigos para Nínive. Muitos homens e mulheres já haviam sido enviados para lá e já haviam perecido. E ele não queria perecer. Então ele fugiu da presença de Deus em primeiro lugar. Preste atenção, se você tem um chamado, não adianta fazer absolutamente nada. Não adianta atrasar o seu chamado, mas responda ao seu chamado, porque quanto mais você tentar se afastar da presença dele, pior fica para você. Então, pastor, o senhor está dizendo que Deus vai me enviar para uma situação onde um animal selvagem vai me comer e eu vou passar 3 dias dentro da barriga dele? Não, porque o que ele está fazendo é mostrando para mim e para você que isso pode acontecer. Já aconteceu no passado. Pode acontecer coisa pior no presente, quando a gente não responde à voz de Deus. Porque Deus é uma pessoa ruim? Não, não é isso. Porque se você pensa de forma limitada dessa forma, você não conhece Deus ainda. Mas é porque quando nós não respondemos, nós estamos nos colocando na brecha, fora da vontade do Senhor. Quando eu não faço aquilo que Deus espera que eu faça,
eu dou ao inimigo a oportunidade de se levantar e apontar contra a minha vida. E quando isso acontece, eu dou legalidade. Veja bem, Jonas, não é o irmão Jonas, mas o profeta Jonas, ele deu legalidade para que o inimigo trabalhasse na vida dele. A vontade do inimigo era que ele perecesse na barriga do peixe. Mas a barriga do peixe foi um momento de tratamento do Senhor com ele. Amém. Ô, glória! Foi um momento de tratamento. Agora, começa a pensar, barriga de um peixe, né? Algumas pessoas dizem que era baleia, outras pessoas dizem que era o nome do peixe aí que me fugiu agora. Não importa, era um peixe grande capaz de engolir um homem. Mas nenhum estômago de peixe é preparado para manter um homem vivo por 3 dias. Eu tinha o nome do peixe, me fugiu aqui agora, talvez até o final da ministração eu consiga lembrar. Mas presta atenção. Imagine se uma pessoa que tenha problemas com lugares apertados. Será que Jonas ele não tinha algum tipo de medo de lugar apertado? Uma fobia? Claustrofobia? Imagina uma pessoa que vive com medo da vida, que vive com medo de lugares apertados, de situações adversas, passando por uma situação como essa. 3 dias apertado. Imagina a dificuldade de respirar dentro de um lugar desse. Imagina a luta. A única coisa que passava pela cabeça dele é a morte, o medo da morte. Aí Deus começou a me trazer os meus próprios medos, sendo que um dos meus medos é justamente locais extremamente apertados. Não tenho fobia, mas se for um lugar muito apertado, porque eu já trabalhei debaixo de casas aqui nos Estados Unidos, que era uma distância de 30 centímetros que eu tinha que me arrastar por lá para fazer limpeza. E em um dos momentos que eu estava ali trabalhando, eu me senti tão enclausurado que eu saí e falei, não precisa nem me pagar meu dia, porque esse serviço não é para mim. E eu fiquei me imaginando no lugar de Jonas. 3 dias lutando para tentar respirar. Mas era o melhor de Deus para aquele momento. Por que Deus segurou Jonas dentro da barriga do peixe, se ele é amor, por 3 dias? É porque ele já estava numa distância muito grande. Ele estava muito longe do propósito dele. Não foi Deus que segurou ele por 3 dias na barriga do peixe. Era necessário esses 3 dias, porque senão ele ia ser solto no fundo do mar e ele não teria forças suficientes para se salvar. Muitos momentos da nossa vida nós passamos por lugares apertados, por situações adversas, onde nós sentimos medo, onde nós nos sentimos enclausurados. Mas deixa eu te lembrar, se não é Deus na sua vida, se não é Deus na vida de Jonas, você teria perecido. Nós precisamos entender que quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele se torna de fato Senhor e não permite que sobrevenha a nós uma tentação, uma dificuldade, um desafio, um obstáculo maior do que a nossa capacidade de sobrepujar, de sair lá na frente. Não importa a sua dificuldade agora, Deus já te deu todas as armas, Deus te capacitou com tudo que você precisa para aguentar o processo. O processo de Jonas foi 3 dias dentro da barriga do peixe. Para quê? Para ele se ligar que ele precisava exercer o chamado dele. Ele era profeta do Senhor, ele era filho de Amitai. E ele não queria fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Mas a palavra do Senhor mostra que dentro da barriga do peixe, ele se arrepende e faz uma linda oração que está no capítulo 2, eu não vou ler para você, mas em casa leia. Uma oração de arrependimento, onde no final ele diz assim, aquilo que eu prometi para o Senhor eu vou cumprir. Aleluia. Porque ele se dispôs no capítulo 1 a ir. Ele disse para o Senhor assim, só que ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Então ele tentou mentir para Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele fez aquilo que era contrário que ele deveria ter feito. Agora eu estou me arrependendo, Senhor. E vou fazer aquilo que o Senhor deseja. Com Jonas o tratamento foi esse. E conosco, qual será o tratamento para que nós, de fato, nos posicionemos? Para que nós sejamos chacoalhados.
Se a palavra não transforma, essa palavra não traz vida, mas eu creio que essa palavra é uma palavra de vida. E se ela não está trazendo vida, não é culpa do Senhor, mas eu é que estou negando aquilo que o Senhor já tem para minha vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele não obriga. As pessoas olham para isso aqui e pensam que foi o Senhor que enviou o peixe. Não, foi o posicionamento dele, foi a decisão dele. Foi a brecha que ele abriu. Foi a legalidade que ele deu para o inimigo tentar fazer com que ele sucumbisse. E o peixe foi a resposta de Deus. Amém. Para o tempo necessário para o arrependimento, para que ele acordasse. Não, eu não sou uma pessoa comum, eu não sou uma pessoa natural, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado e eu preciso responder esse chamado. Amém. Jonas, ele pré-tipifica, é uma configuração de Jesus Cristo, que por 3 dias ele ficou morto, entre aspas. Jonas foi ressuscitado. Jonas, ele não tinha dentro da barriga do peixe como sobreviver, se não fosse Deus ali com ele. Aleluia. Lembre-se, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas dentro da cova dos leões, leões famintos. As pessoas não eram jogadas dentro de jaulas de leões alimentados, mas de leões famintos, para que os leões matassem as pessoas de forma selvagem. Ele não estava ali sozinho. Talvez você esteja passando por dificuldade, mas você não está caminhando sozinho. Está difícil? Sem Deus seria muito pior. Sem Deus eu pereceria, sem Deus você pereceria também. Mas presta atenção numa coisa. Acorde para o seu chamado. Aleluia, Deus. Acorde para o seu chamado. É impossível uma pessoa que é de fato transformada por essa palavra, uma pessoa que de fato acorda para o propósito dela, ela não querer exercer o propósito. Já contei, vou repetir mais uma vez. Na primeira vez que eu fui num culto, numa igreja evangélica, e claro que Deus trabalha de formas diferentes, com cada pessoa de forma diferente, mas eu na primeira vez, eu disse, se eu virar evangélico, eu quero ser pastor. O que você já profetizou para você mesmo? Porque Deus não se esquece. Meu Deus. Deus não se esquece. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Tente se lembrar das primeiras vezes, dos primeiros contatos que você teve com o nosso Deus. Talvez você é como eu, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já mais velho. Eu estava com 35 anos de idade. Já era um homem formado. Eu tinha minha profissão, eu tinha meus negócios. E Jesus, ao ter contato com Jesus, foi um amor tão grande. Recíproco, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele me amou primeiro. Então eu correspondi a esse amor e eu disse sim ao meu chamado. Foi uma preparação de mais de 10 anos me preparando. Até esse momento. E eu sei que Deus fez a mesma coisa com você. Tente se lembrar das suas primeiras palavras para com o nosso Deus. Senhor, eu te amo tanto que eu vou fazer isso para o Senhor. E talvez você já vem protelando, talvez nem é questão de preparação, mas protelação. Você vem protelando, talvez, por tantos anos e ainda não cumpriu aquilo que você prometeu ao Senhor. Para que você não tenha que passar por uma situação de dor, de desespero, de medo, para que você não tenha que viver uma situação de fobia, Deus está trabalhando nesta noite, falando com você. Ei, está na hora de acordar, está na hora de exercer o chamado. Esses dias para trás eu tive a oportunidade de estar na casa de alguns irmãos aqui da igreja e eu vi uma coisa muito bonita. A pessoa disse assim para mim, pastor, eu tenho certeza do meu chamado, porque eu fui levantada para pregar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu olhei assim, que coisa linda, Jesus. Uma pessoa que sabe qual é o seu propósito na vida dela. Aleluia, Jesus. Amém. O Senhor está te perguntando nessa noite. Se lembra lá daquelas promessas que você me fez? Está na hora de ser levantado, está na hora de responder ao seu chamado, está na hora de seguir em frente, porque eu te amo, eu te levantei. Amém. Eu permiti que as coisas acontecessem para que você acordasse, acorde para exercer o seu chamado. Porque eu tenho muito mais para você.
Se você acha que já está bom do jeito que está, olha, presta atenção, se você de fato assumir o seu chamado, assumir a sua posição, o seu posicionamento, vai melhorar muito mais. Amém. Aleluia. Vai melhorar muito mais. Glória a Deus. Porque muito mais Deus tem para fazer para você. Porque Ele sabe que ao fazer para você, você vai dar glória para Ele. Aleluia. Você vai reconhecer como sendo Ele quem te levantou. E as coisas, não estou garantindo vida fácil. Muito antes, pelo contrário, a palavra do Senhor já nos diz que nesse mundo nós vamos ter aflição. Mas com o Senhor no barco com a gente, as coisas são diferentes. Aleluia. Glória Eu lembro em determinado momento que a Bíblia fala também sobre uma situação de barco, de tempestade. O Senhor havia dito, o Senhor Jesus disse, entra no barco e atravessa o mar da Galileia que eu vou me encontrar com vocês. E nessa passagem o mar fica agitado. Fica agitado. Mas é tão diferente quando nós temos no barco conosco uma pessoa posicionada também que sabe o que ela está fazendo. Jesus não estava no barco até aquele momento, mas as pessoas já conheciam Jesus. As pessoas já sabiam de Jesus. As pessoas já tinham ouvido e visto os milagres da parte de Jesus. E em determinado momento, o mar agitado. Nós vamos morrer, de repente, um fantasma está vindo. O que é aquilo? Lá longe vindo? Opa, não, é o Senhor Jesus. Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo onde está. Então vem. Simples assim, mar agitado. E tal, o barco balança para cá, balança para lá, água entrando dentro do barco, e Jesus fala, vem, saia do barco, venha se encontrar comigo. O Senhor está te dizendo, venha se encontrar comigo, venha se encontrar com o propósito, venha se encontrar com o chamado, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer por você, só seja instrumento. Deus quer que nós sejamos apenas instrumento, canal de bênção. Nós recebemos do Senhor e passamos para frente. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de transbordo. O que Deus derrama na minha vida não é para me acumular, não é para ficar aqui, mas é para transbordar na sua vida. O óleo, a unção que derrama sobre esse altar não é para ficar acumulado aqui, mas é para transbordar na vida da igreja, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus filhos, no seu propósito. Amém. Glória a Deus. Aleluia! E esse homem, Jonas, ele vem. Então, eu vou fazer, Senhor, vou fazer. Mas ele não faz bem feito. Ele faz com o coração fechado, agarrado. Ele vai, no capítulo 3, ele começa a pregar em Nínive. E olha que incrível, as pessoas estavam tão sedentas por uma palavra verdadeira, não uma palavra de prosperidade. As pessoas não queriam ouvir aquilo que já era comum dizer naquele lugar. Senhor, como é que a igreja, Grande Comissão Church, vai crescer? O que eu tenho que pregar para o povo? O Senhor me diz, prega a palavra. Amém. Só a palavra. Sem enxerto. Sem, como é que se chama aquele negócio que a gente coloca na massa do bolo para fazer o bolo crescer? Fermento. Não traga fogo estranho para o altar. Palavra, arrependimento, transformação, mudança de vida. As pessoas estão cansadas dessa pregação vazia, de prosperidade, de humanismo. É o homem, para o homem e pelo homem. Sendo que a Deus e para Deus e por Deus são todas as coisas. Aleluia. Nós precisamos, nos últimos dias, tirar o foco do homem e colocar o foco em Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A luz Amém. não está no homem, mas está em Deus. É Deus quem tem que nos iluminar. Amém. As pessoas estão focadas nos pastores, nos pregadores, nos cantores. Fala-se hoje apenas em vitória, porque você foi feito para ter vitória. Mas o apóstolo Paulo, vamos pegar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo, ele não era um pregador de prosperidade. Muito antes, pelo contrário, ele falava assim, eu já tive muito, eu já tive pouco, mas glória a Deus, porque eu sei viver dessas duas maneiras. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que fazia tendas. Ele construía tendas. Por quê?
porque ele dizia que não queria ser pesado para os irmãos. Se nós olharmos para as pessoas do Evangelho, os apóstolos, por exemplo, eles não tiveram vida fácil. Eram pessoas sofridas, que tiveram fins trágicos. Para que nós recebêssemos essa palavra. Eram pessoas que trabalhavam para que as pessoas fossem transformadas. Porque a única coisa que nos garante o céu é a transformação de vida. Porque se eu confessar e não mudar a minha vida, não mudar o meu jeito de ser, se eu não deixar de fazer as coisas que eu fazia antes, eu não sou salvo. Se eu não renunciar às minhas próprias vontades, vontade é aquilo que eu posso e sou capaz de controlar. E eu só não controlo por, uma palavra muito forte que me veio à cabeça agora, por falta de vontade. Veja bem, exercer o meu livre-arbítrio, que é a minha capacidade de dizer não para o pecado, eu opto pelo mais fácil, que é sim, pecado. Se o pecado não me doer, se o pecado não me incomodar, veja bem, não estou falando de fraqueza, aquilo que está acima das minhas vontades, entenda essa palavra. Por que nós somos salvos pela graça, não é pelas obras? Porque ser salvo pela graça representa tudo aquilo que está acima do meu controle físico, mental e espiritual, na minha fraqueza de verdade, e não safadeza era a palavra que eu queria tentar evitar, mas não vou evitar. Vou falar essa palavra mesmo, porque o Espírito Santo está me falando. Nós precisamos criar vergonha na cara. Meu Deus. Eita glória. E parar de dizer que é Satanás. Não, é a carne mesmo, porque é gostoso. Esse dia para trás, uma pessoa falou comigo, pecado é gostoso. E é verdade mesmo. É renúncia. Meu Deus. Sabe a igreja que vai subir? É aquela igreja, não é a igreja perfeita, não estou falando de perfeição aqui. Entre nós, talvez eu seja o mais imperfeito de todos, por isso eu estou aqui. Talvez o altar seja um lugar onde Deus encontrou para tratar comigo. Meu Deus. Não foi, graças a Deus, a barriga do peixe. Glória a Deus. Mas no altar o Senhor trata comigo. Deus trata com você também. Naquilo que está acima da nossa força. Veja bem, é onde entra a graça do Senhor. É onde entra a graça do Senhor e ela suplanta a minha fraqueza. Na fraqueza, a graça trabalha. Amém. Mas aquilo que nós somos capazes de dizer, não, assim não, a minha vontade não prevalece. Prevalece é a vontade do Senhor na minha vida. Aleluia. Eu poderia citar muitas situações, mas eu tenho certeza que a sua inteligência já sabe, que você já sabe do que eu estou falando. É quando você tem que optar pelo Senhor e opta pela vontade da sua carne. Ai, Jesus. Então, ele vai e começa a pregar. Sabe o mais incrível? É que bastou um único dia. Vá lá no verso 4 do capítulo 3. Diz assim a palavra: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia pregando a palavra pura, verdadeira, palavra que transforma, palavra que santifica, palavra que salva. Ele pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Verso 5, os ninivitas creram em Deus. Aleluia. Creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia até chegou ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre as... Um dia. Estava programado de pregar 40 dias, mas logo no primeiro dia, a palavra que é transformadora, poderosa, a palavra que não volta vazia, entrou naquele povo pecador e o povo se converteu e se rendeu ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Meu Deus do céu, é muito forte. E agora deixa eu te explicar uma revelação do céu. Para você ir de fato, de uma vez por todas, e nunca mais se esquecer do que se trata o amor de Deus. Igreja, o que é o tão famoso, tão falado amor de Deus? Para você que nos ouve na internet, deixa eu te dizer uma coisa. Para você, o que é o amor de Deus?
O amor de Deus é um amor sacrificial. Quem conhece essa palavra diz amém? Amor de Deus é um amor sacrifício. Jesus se sacrificou por nós, se sacrificou no nosso lugar. O amor de Deus significa bem-estar ou sacrifício? Sacrifício. Primeira palavra que você tem que ter em mente. Sacrifício. Alguém pagou o preço. A salvação é de graça, ou melhor, a salvação é pela graça, mas não é de graça. A salvação é pela graça, não significa que foi de graça. Alguém pagou o preço. Toda vez que você deixa de fazer algo, esperando que alguém venha e faça por você, você é aliviado, mas alguém está pagando o preço por você. Meu Deus. Toda vez que você espera alguém fazer algo que você sabe que é para você fazer e você não faz, alguém está sendo sobrecarregado. Aonde que entra o amor de Deus? Pastor, o amor de Deus é decisão e posicionamento, não tem sentimento. O profeta, ele estava com o sentimento dele aflorado. Eu não quero pregar porque esse povo é mau, esse povo é ruim, eu não quero que haja conversão ali, eu quero mais é que esse povo pereça. Esse povo não merece, Senhor. Presta atenção, tira o sentimento de ministério, tira o sentimento e coloca chamado. Aleluia. Tira o sentimento e coloca chamado. Tira o sentimento e coloca chamado de Deus. Porque ninguém é salvo por boas obras. Não é porque nós somos bons, não é porque eu prego, não é porque eu sou santo, não é porque eu sou santificado, não é porque eu sou justo ou justificado. Não, Deus viu algo em mim que talvez você não tenha visto. E Ele decidiu e se posicionou. Meu filho vai morrer porque eu quero salvo. Se eu entendo que ministério, que igreja não é sentimento, não tem sentimento envolvido, é simplesmente cumprimento de chamado. Pastor, não estou entendendo. Veja bem, essas pessoas, elas não mereciam, eram pessoas más, mas Deus já havia se decidido em salvar a humanidade. Aleluia. E o que precisa para ser salvo? Precisa de sentimento para ser salvo? Não. Precisa de entendimento. Precisa de uma conexão entre o natural e o espiritual, onde eu entendo o sacrifício de Jesus por mim. É quando Deus diz, vá num hospital, prega para aquele sujeito que foi pecador a vida inteira, aquela pessoa que foi adúltera a vida inteira, aquela pessoa que foi assassino a vida inteira. Senhor, mas ele foi assassino. Matou um amigo, uma pessoa muito chegada, mas vai lá e prega, porque não é sentimento. E se essa pessoa se salvar, se essa pessoa aceitar, ela também será salva. Sentimento atrapalha o exercício do chamado. Meu Deus, é revelação, Jesus. Você vai lá, não é porque você tem que amar, você tem que ir e pregar, porque eu mandei você fazer isso. Você foi levantado para fazer isso. É pregar para quem a gente não gosta. Em outras palavras. Negar o amor de Jesus. Nós negamos o amor de Jesus quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Porque nós estamos com intriga, nós estamos com falatório, não quero. Por que você não quer? Não quero, impliquei. É chato, pegou no meu pé, pastor falou mal de mim. Pastor isso, pastor aquilo, não sei o quê, não vou mais à igreja. A pessoa coloca sentimento, ela abre espaço para Satanás começar a trabalhar. Olha aí, ó. É, Deus, fala. Não tem sentimento em ministério. Eu exerço o meu chamado. Eu não obrigo, não vou lá fora e não trago as pessoas aqui para dentro à força. Mas entrou da porta para dentro. Eu estou na fila do Walmart. A pessoa, o senhor é pastor, né? É assim. Sabia que Jesus te ama também? Porque ser pastor, ministério, não é só dentro dessas paredes. É aonde você estiver, Deus vai te usar. Amém. É aonde você estiver que Deus vai te usar. É eu pregar para pessoas que eu não quero pregar, que eu não gostaria que fosse salva. Mas aí vem o Senhor e mostra assim, olha, você tem uma unção sobre a sua vida, mas você não é melhor que ela em momento nenhum. Meu Deus. Ela não é melhor que você não é melhor que ela. Faz o seu chamado, faz aquilo para o qual eu morri para você fazer. Meu Deus. O seu preço eu já paguei, eu quero pagar o preço da... Senhor, mas ela não merece, mas eu quero pagar, eu me decidi e vou pagar. Não estou falando de mérito, veja bem. O amor do Senhor Jesus, Ele não faz acepção para salvar as pessoas. A palavra do Senhor não diz isso? Que Ele não faz acepção de pessoas?
Ele não faz acepção de pessoas quando? Porque existem pessoas mais prósperas que outras, não existe? Existem pessoas com mais unção que outras, não existe? Mas para salvar está todo mundo nivelado. Todos na mesma altura. Tem o mesmo direito. Reconheceu, está salvo. Houve transformação de vida? Aceitou Jesus? Batizou? Está salva. Aleluia. Mas era estuprador, era um assassino, era um pedófilo, está salvo. Olha lá, transformou, não está fazendo mais o que fazia antes. Ele ouviu a palavra de Jesus. Vá, você está salvo, a sua fé te salvou, mas não peca mais. Parou de pecar, está salvo. Amém. Glória. Aleluia. Está salvo. Glória é esse, meu Deus. Quando a gente separar o amor de Deus, entender o amor de Deus e colocar o amor de Deus em ação, as coisas acontecem, a igreja cresce. Porque eu vou chamar para a igreja aquela mulher chata, faladeira, aquela que não merece, aquela difícil. E vou trazer para a igreja. Eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer. Por quê? Porque da mesma forma que eu fui amado, eu entendo que Deus ama o meu irmão também. Aquele que eu não gosto. Veja bem, aprenda a separar amor de gostar. Eu prego para todo mundo porque eu amo todas as pessoas com o amor de Deus. Não tem sentimento. Mas dentro da minha casa eu trago quem eu gosto. Todo mundo aqui, as portas da minha casa estão abertas, tá? Não tem plaquinha lá para ninguém entrar. Não tem, estão abertas. Gosto de todo mundo. Mas existem pessoas que eu não gosto e não vou convidar para vir para minha casa. Mas chegou aqui na igreja, vou tratar super bem. Pastor, isso é falsidade. Não, isso é amor de Deus. Aqui eu vou fazer o meu melhor por ela. Eu vou dar a minha melhor ministração. Quando levar para aula, eu vou dar a minha melhor aula. Eu vou ensinar da mesma forma. Não tem acepção de pessoas para a salvação. A acepção de pessoas acontece aqui, nesse momento, no altar. Alguns são chamados para... Isso é acepção de pessoas. Uns são escolhidos. Vamos dar os termos para entender. Uns são chamados para evangelista. Outros são chamados para mestres. Outros, profetas. O que mais? Outros, apóstolos. E quais são os últimos? Missionário, pastor. Aí sim, uns são, outros não. Não, brincadeira. Aí a pessoa tem aquela unção, aquela capacidade que vem do céu para pregar a palavra, de forma que as pessoas entendam, assimilem aquilo entra dentro dela e passa a fazer parte dela. Não consegue mais separar, tá ali, pastor, entrou e tal, e tá transformando, e as coisas vão acontecendo. Jonas, ele precisava entender. E eu quero voltar no início da pregação agora para te dizer isso. Quem estava sendo tratado era o pregador, era o profeta, que tinha o chamado e não queria exercer. Meu Deus. Veja bem, você tem um chamado. Comece a ouvir a voz, mas a obedecer essa voz. Jonas, ele tinha o chamado, mas não queria obedecer. Deixa eu falar rapidamente sobre a vida de Saul, uma outra pessoa problemática. Saul, ele foi levantado para fazer uma coisa, mas ele quis fazer outra. Então, se você é levantado para fazer algo e não faz, é um problema. Mas se você é levantado para fazer uma coisa e tenta fazer outra, também não vai dar certo. A palavra de Deus diz que ele cometeu 3 pecados graves. O primeiro pecado foi oferecer holocaustos ao Senhor. O profeta havia dito para ele, Samuel. Eu falei do rei Saul, né? Saul. Ah, tá, Saul, então tá certo. Então Samuel disse para ele assim, olha, você vai para a linha de campo, para a linha da guerra, e espera lá por 7 dias. E eu vou chegar, eu vou oferecer sacrifício e você vai ter vitória. E o que acontece? Ele foi. Mas dá o 3º dia, o profeta não chega. 4º dia, o profeta não chega. 5º dia, o povo já está fazendo pressão. Eu já passei por situações de pressão aqui na igreja. A pastora falando comigo, meu amor, você tem que agir de um jeito, não sei o quê. Não, porque Deus mandou agir de outra forma. Se nós paramos de ouvir a Deus e ouvimos as pessoas, a gente dá pernada. A gente faz bobagem. Eu mantive a minha posição. Olha o que Deus está fazendo. Amém, aleluia. Você tem que ter certeza do seu chamado. Tem que saber quem você é no reino. E o que acontece? A pessoa começa a fazer pressão. Saul, não sei o que, oferece, não sei o que, nós vamos morrer, nós vamos perder, aí uns indo embora, não sei o que. Saul na pressão, o que ele faz? Ele oferece sacrifício, mas ele não foi chamado para ser sacerdote, ele não foi chamado para ser profeta. Ele fez aquilo que não lhe competia. Meu Deus. E quando ele fez isso, o Senhor disse, não está preparado. Ele confia mais na pressão, ele é frágil,
como é que fala? Ele sucumbe à pressão do povo, não está preparado. Outro que passou pela mesma situação, Arão. O povo fazendo pressão. Como ele não sabia quem era, foi lá e fez um bezerro de ouro. Meu Deus. É mentirosa a frase que diz que o povo está, que Deus, como é que é? A voz do povo é a voz de Deus. É mentirosa essa frase. Mentira de Satanás. Porque Deus, ele conversa com quem ele levanta. Porque quem crucificou Jesus foi a voz do povo. Essa é outra história maravilhosa também. Segundo pecado de Saul. Qual foi o segundo pecado de Saul? Saul, ele... Deixa eu ver aqui, eu anotei. Ele fez diferente do que Deus havia dito para ele fazer. Primeira vez, ele fez aquilo que ele não foi chamado para fazer. Segunda vez, Deus diz assim, vá lá e mata todo mundo. Mata rei, mata velho, mata mulher, mata na guerra, tá? Mata criança, animais, passa o cerol em todo mundo. Aí, Saul foi para a guerra e fez diferente. Não, eu vou salvar aqui o rei, acho que era Agabe, fugiu o nome dele. E também eu vou separar os melhores animais. Olha só, com boa intenção, vou separar os melhores animais para oferecer em sacrifício ao Senhor. Chega o profeta e diz, você é louco, Deus manda você matar todo mundo e você não mata, você separa o rei. O profeta, ele teve que fazer aquilo que não era para ele fazer, ele matou o rei, mas era porque Saul não foi capaz de executar a ordem do Senhor. Tem vezes que Deus dá ordens para nós, principalmente estou falando com os homens agora. Nós é que temos de Deus a direção. Por quê? Deus escolheu assim. A mulher é a ajudadora e o cabeça do lar é o homem, aquele que tem a Cristo como sendo o seu cabeça. Então, algumas vezes nós somos colocados diante de situações que nós precisamos ser firmes, posicionados. E se nós não somos, as coisas também se atrapalham. Foi o que Saul fez. Como ele não cumpriu a voz de Deus, o profeta teve que vir e matar, cumprir aquilo que havia sido ordenado a ele fazer. Mais um motivo pelo qual ele perdeu a coroa de Israel. E em terceiro lugar, Saul, o abençoado, ele já conhecia a palavra do Senhor que dizia que não era para consultar os mortos, os necromantes, as pessoas que tinham a capacidade de, entre aspas, estabelecer contato entre os que estão vivos e os que estão mortos. Em determinado momento, ele se aproxima de uma necromante, uma feiticeira, e diz, manda chamar Saul, porque eu estou desorientado. Veja bem, uma pessoa que exerce um chamado diferente daquele que Deus estabeleceu, ele se coloca numa posição de muito perigo, porque ela começa a ficar desorientada, ouve muitas coisas que não são de Deus, não sabe discernir o que é e o que não é, e ela começa a meter os pés pelas mãos. E o que ele faz? Ele vai diante dessa feiticeira e fala, traz para mim Saul de volta, Samuel de volta. E ela vai, começa todos os preparativos, as ritualísticas, e ela começa a olhar no meio da fumaça e de repente ela dá um grito, e eis que estou vendo como um Deus subindo. E até aquele momento Saul não tinha visto nada, mas ele já havia cometido o pecado. E ele pergunta para a feiticeira, o que é que você está vendo? Veja bem, uma pessoa que perde a capacidade de enxergar no espírito, ela não consegue enxergar mais nada. Estava diante de um demônio e não conseguia enxergar. Porque a mulher, segundo as feições que ela deu para essa imagem, ele entendeu, a Bíblia diz assim, exatamente dessa forma, ele entendeu que era Samuel. Ele queria tanto, ele não tinha mais ali a comunicação com o Senhor, ele não tinha mais a intimidade com o Senhor. Mas ele queria tanto que ele acreditou na primeira bobagem que lhe foi dita. Os 3 pecados que tiraram o reinado das mãos de Saul. Por quê? Porque ele queria fazer coisas proibidas, ele desobedecia a Deus e queria fazer coisas diferentes daquilo que Deus havia mandado para ele. Te convido a se colocar de pé. Lu, apague as luzes para mim. Grupo de louvor.
por gentileza. Meus queridos, Deus está nos convidando a sermos, nesta noite, e por aqui eu encerro a minha ministração, a sermos como Jesus. Como assim, pastor? Jesus, ele sabia para o que ele vinha. Ele foi chamado com um propósito. Ele veio para cá sabendo o que ele deveria fazer e se manteve nesse chamado até o fim. Você acha que durante a vida de Jesus ele não foi tentado? A Bíblia fala, especificamente quando ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conhece a palavra diz amém? Mas você acha que a tentação de Jesus começou só naquele momento? Desde que ele nasceu, ele foi tentado a vida inteira. Mas ele já tinha o Espírito Santo. Ele já sabia para o que havia vindo. E ele cumpriu o chamado dele. Em determinado momento, nos seus últimos dias, nas suas últimas horas, ele foi levado ao jardim do Getsêmani para orar. E naquele jardim, ele começou a suar sangue, porque ele começou a visualizar o que ele passaria, o que ele viveria nas próximas horas. Mas uma pessoa decidida e posicionada, nada tira ela do propósito. É verdade, aleluia, Jesus. Uma pessoa que sabe a que veio, ela passa pelo que tem que passar, mas ela não abre mão do propósito, do chamado dela. Aleluia. Em determinado momento ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas veja bem, a frase não termina por aí, não tem um ponto final, tem uma vírgula. Ele diz assim, mas que seja feita a tua vontade. O Senhor nos convida nessa noite a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia, Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e pedir perdão a Deus por todas as vezes que você fez a sua vontade ao invés de fazer a vontade do Senhor. Eu já fiz isso várias vezes. Faça essa oração, Pai. Quero te pedir perdão por todas as vezes que eu deixei de cumprir a tua vontade na minha vida. Eu coloquei a minha vontade na frente da sua.